Veja, olha o que eu estou fazendo. Eu pego os dados, seleciono as colunas, eu agrupo e agora eu vou calcular a média. Tá? Para calcular a média, eu vou utilizar a função summarize. E aqui na função summarize, eu vou calcular a média e colocar esse resultado em uma nova coluna de dados, tá? Que eu vou chamar essa nova coluna de dados de idh.med, que é o idh média. E essa minha média, ela vai ser o resultado, né? Eu vou aplicar uma função para calcular a média, então vou dizer que o idhm, né, o idh.med, vai ser igual. E aqui eu vou utilizar a função para calcular a média. Qual é a função na linguagem R para calcular a média, tá? É a função min. Então, vou colocar aqui, ó, min. Coloquei aqui, e aí eu vou te perguntar, eu quero calcular a média de qual coluna de dados? Eu quero calcular a média da coluna IDHM. Então, só eu colocar aqui, ó, IDHM. Aí você vai perguntar, Marcelo, mas se tiver dados faltantes? Se tiver dados faltantes na hora de eu calcular essa média, eu tenho que remover esses dados faltantes? Tem. Então, eu vou indicar aqui, ó, vírgula, e vou colocar NA, né? A gente sabe que na linguagem R, os dados faltantes, eles são representados pela palavra NA. Então, vou colocar NA.rm. Deixa eu colocar aqui. NA.rm é igual a true, ou seja, é igual a T. Eu estou dizendo que a opção de remover os dados faltantes é verdadeira. Então, estou dizendo NA.rm é igual a true, ou seja, remova esses dados faltantes. Legal? E agora eu vou executar. E quando eu executar, supimpa, com uma linha de comando, eu tenho a média do índice do IDH para 91, 2000, 2010. Olha que sensacional. Simples assim, moçada. Simples assim. É uma historinha que a gente vai contando, tá? Uma historiazinha. A gente pega os dados, seleciona as colunas, a gente agrupa e a gente calcula a média. Por isso que é fácil. Quando você entende a lógica, o negócio fica fácil, tá, moçada? E, ó, além de fácil, é super rápido. Porque, veja, eu calculo uma média aqui, ó, com algumas linhas de comando, tá? E aí você vai pensar, tá, Marcel, e depois? Depois eu posso aproveitar, se eu quiser calcular a média para outra coluna, só é trocar aqui, ó. Em 10 segundos eu tenho o resultado, tá bom? Se eu quiser calcular para outro conjunto de dados, eu vou ler outro conjunto de dados, fazer uma pequena adaptação, supimpa eu tenho o resultado também de forma rápida. Essa é a vantagem de você utilizar ferramentas, tá? De programação para fazer análise de dados. E o que eu estou te mostrando aqui que não é difícil desde que você seja instruído de forma correta. Desde que você assista às aulas, você vai ver que não é difícil. É difícil, tudo é difícil quando você não aprende, ou tudo é difícil quando alguém não te ensina de forma correta. Aí tudo fica difícil.